Sexto ano, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro de laboratório, nossa terceira aula prática virtual, uma pena que é a distância, porém muito necessária nesse período. Galera, não sei se vocês lembram, mas eu ajudo vocês. Nós falamos na última aula, nosso último encontro, fizemos uma introdução sobre o microscópio, né? Mostramos as partes que compõem o microscópio, falamos brevemente como ele funciona, como ocorre o aumento do microscópio, como a gente consegue observar objetos que são pequenos, que não são visíveis a olho nu, e a gente consegue, através do microscópio, essa visualização, tá? E hoje, a gente dá continuidade a esse processo, apresentando coisas que são visíveis através do microscópio, tá? Eu garanto para vocês, aqui nesse laboratório tem muita célula viva, tá? Mas só que nem eu e nem o Robson, o técnico do laboratório, estamos vendo realmente uma estruturazinha de uma célula, tá? Por quê? São estruturas microscópicas, não conseguimos enxergá-las a olho nu, tá? E vocês lembram que nós fizemos uma linha do tempo no nosso último encontro, na aula de microscópio? Nós fizemos uma linha do tempo, desde a invenção do microscópio até a primeira pessoa que visualizou uma célula, que foi o Robert Hooke, tá? Não sei se vocês lembram, mas eu ajudo a recordar que ele visualizou um pequeno compartimento que naquele momento era uma cortiça, né, a casca da árvore. Aquele compartimento estava vazio, e aí ele deu o nome de célula, que no português a gente traduz, bota no diminutivo, a célula. É isso que a gente vai ver. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do que é uma célula, tá? A célula, gente, ela está presente em várias situações da nossa vida, tá? Principalmente, vou falar um pouquinho mais bonito, em situações bioquímicas, reações químicas, tá? Quando a gente produz um hormônio, quando a gente toma uma vacina, por exemplo, tá? Nós temos células que reconhecem a vacina, aquelas estruturas que fazem parte da vacina, para dar uma resposta, para produzir anticorpos. E como vocês acham que os anticorpos são produzidos? Através de células, tá? Então, gente, a célula, ela é a menor unidade da vida, tá? Vou falar ainda mais bonito. A célula é a unidade morfofuncional da vida, tá? Tem coisas menores do que a célula? Sim, tem coisas menores do que a célula, e a gente vai ver nesse protótipo de célula que eu trouxe aqui para vocês, tá? Mas essas coisas menores não são consideradas vivas, tá? Então, quando eu falo que a célula é a unidade morfofuncional da vida, é porque para ter vida, você precisa ter célula, tá? Professor Eduardo, os indivíduos podem ter uma célula ou várias células? Sim, eles podem ser chamados de unicelulares ou multipluricelulares, tá? Nós somos pluricelulares, somos formados por várias células especializadas em determinadas funções. Existem organismos unicelulares, como as bactérias, tá? Não estamos vendo bactérias, mas elas existem, estão dentro do nosso corpo, estão no ambiente em que vivemos. Esses indivíduos são unicelulares, tá? Então eu construí, uma pena vocês não estarem aqui, porque senão cada bancada seria capaz de construir um protótipo de uma célula utilizando massinha de modelar, que é o nosso título do nosso terceiro encontro de laboratório, tá? E eu trouxe então duas células, dois tipos celulares. Eduardo, são só esses dois tipos celulares que existem? Não, existem outros tipos celulares, tá? Eduardo, uma dessas células está presente no nosso corpo? Sim. Vamos pensar? Eu escrevi aqui, ó, célula eucariótica animal. Aqui eu escrevi célula eucariótica vegetal. Aí eu pergunto para vocês, a gente é planta? Não, a gente não é uma planta. A gente não é um vegetal. A gente é um animal? Sim, nós somos animais. Reino animal, tá? Então, essa é a nossa célula. Eduardo, todas as nossas células têm esse formato? Não. A célula eucariótica animal tem um formato mais irregular, tá? Enquanto a célula eucariótica vegetal apresenta um formato mais fixo, e a gente vai falar o porquê. Gente, percebam que nas duas células está escrito aqui no papelãozinho que é a base da nossa célula:
célula eucariótica, aqui animal, e célula eucariótica, aqui vegetal. Tá? Isso é uma classificação muito importante que a gente faz. Se existem células eucarióticas, tá? É um tipo de classificação, nós também classificamos as células como células procarióticas. Exemplo, simples e direto, bactérias. Tá? Bactérias são os seres procarióticos que nós conhecemos. E esses seres procarióticos estão presentes na Terra há mais de 3 bilhões de anos. Vou repetir, há mais de 3 bilhões de anos. Tá? Existem bactérias, existem seres vivos, são seres vivos. Não é a menor unidade da vida? Não é a unidade morfofuncional da vida? Então são seres vivos. Esses seres vivos vivem em condições muito difíceis, com pouco ou nenhum oxigênio, ambientes ácidos, elevadas temperaturas. Então nós temos bactérias que conseguem sobreviver a essas situações, como por exemplo, bactérias que vivem em fontes termais, como o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá. Se existe célula eucariótica, também existe célula procariótica, nós falamos, Eduardo, qual é a diferença? E aí eu vou pedir para o Robson aproximar, que eu vou apontar a diferença. Se a gente comparar a célula eucariótica animal com a célula eucariótica vegetal, haverá diferenças, tá? Mas eu estou primeiro comparando célula eucariótica com célula procariótica. Eu não trouxe um modelo de massinha de modelar de célula procariótica, apenas de célula eucariótica. E a diferença está aqui. Isso aqui. Tá? Uma das diferenças, existem outras. A principal diferença está aqui. Gente, isso aqui é o núcleo. O núcleo é bem definido numa célula eucariótica. Eduardo, o que tem dentro do núcleo? O principal componente que armazena a informação genética do nosso corpo, o nosso material genético, o nosso DNA. Então, as células eucarióticas, elas são caracterizadas por apresentarem um núcleo bem definido. Elas apresentam uma membrana nuclear, que eu vou dar o nome de carioteca. Mas não vamos nos preocupar tanto com esses nomes muito específicos agora não, tá? Quando eu venho para a célula eucariótica vegetal, se é uma célula eucariótica, eu preciso ter a mesma estrutura da célula eucariótica animal. E eu estou mostrando para vocês aqui o núcleo bem definido. Dentro do núcleo, o material genético, o DNA. Tá? Essa é a principal diferença, queridos e queridas, entre a célula eucariótica e a célula procariótica. Existem outras? Sim. Uma delas, principal também, a complexidade. Tá? Percebam a quantidade de coisas que existem aqui dentro dessa célula, tanto na vegetal e quanto na animal. A célula procariótica não tem essa complexidade de estruturas. Tá? Então vamos para dentro da célula. Percebam, eu vou falar bonito em sexto ano. Essa célula, ela é dividida em estruturas, ela é compartimentalizada, tá? E cada coisinha dessa aqui, cada estrutura representada por uma massinha, tá? Apresenta alguma função. A gente vai falar rapidamente sobre elas. Mas antes disso, vamos comparar a célula eucariótica vegetal com a célula eucariótica animal, porque assim, nós já diferenciamos a célula eucariótica da célula procariótica. Agora, a gente vai diferenciar a eucariótica animal e vegetal, tá? Então, só para que fique um esquema bem claro para vocês, nós temos as células. Essas células podem ser procarióticas ou procariontes. Exemplo, as bactérias, e as células podem ser eucarióticas, tá bom? Eduardo, exemplo, por favor, de células eucarióticas. Claro, protozoários, algas, fungos, vegetais e animais. Queridos, vocês vão ver que a alga não é planta, tá? Mas já fiquem com essa informação. Então, eu dividi
em procarióticas ou procariontes e eucarióticas ou eucariontes. Eduardo, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Somente as bactérias são seres unicelulares? A resposta é não. Presta atenção. Não são somente as bactérias que são unicelulares. Existem organismos eucarióticos ou eucariontes que são unicelulares. Você pode marcar para mim? Posso. Protozoários são unicelulares. Algumas algas, existem algas uni e pluricelulares, tá? Existem fungos unicelulares, tá? Mas também existem fungos pluricelulares, tá? Então fiquem com essa informação. De célula procariótica, só bactéria. Agora, unicelular, nós temos bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos. Tá bom? Então, agora, nós vamos comparar, que é o objetivo principal da nossa aula, comparar uma célula eucariótica animal com uma célula eucariótica vegetal. O Robson, o nosso técnico cinegrafista, está aproximando aqui a câmera e a gente vai comparar. Vocês já viram essas imagens na parte inicial do vídeo e a gente consegue observar a complexidade de estruturas. Quantas coisas tem aqui, tá? E novamente eu vou repetir. Cada coisinha, cada estrutura dessa tem alguma função. Nós já falamos sobre o núcleo, sobre a carioteca, que armazena a informação genética. Nós temos, por exemplo, essas dobrinhas em laranja que representam o retículo endoplasmático, tá? Novamente, não se preocupem muito com esses nomes específicos. Ao longo dos anos, vocês vão vendo, revendo essas estruturas e, naturalmente, isso entra na mente de vocês. Esse retículo endoplasmático ele pode ser rugoso, que é essa parte inicial, que tem rugas, que são essas bolinhas azuis, daqui a pouco eu falo sobre elas, e o retículo endoplasmático pode ser liso, quando ele não tem rugas, tá? Ele não tem essas bolinhas azuis ligadas a ele. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que vocês podem encontrar, apresenta ligado a ele essas bolinhas azuis, que são chamados de ribossomos. Ribossomos são estruturas fundamentais de todas as células. E quando eu falo todas as células, eucariótica animal, eucariótica vegetal e também célula procariótica, que a gente não vai mostrar aqui. Tá? E qual é a função principal do ribossomo, gente? Síntese de proteínas. Tá? Se o ribossomo está livre, percebam, tem bolinhas azuis livres na nossa célula. Nós temos proteínas para dentro da célula, proteínas que vão ser usadas dentro da célula. Se eu tenho ribossomos ligados ao retículo endoplasmático granuloso, eu tenho proteínas que vão sair da célula. Tá? Dentro da nossa célula ocorre produção de proteínas que vão sair, que vão para fora ou que vão para a membrana. Membrana, mais uma estrutura. Essa parte marrom da nossa massinha é a membrana plasmática. Tá? A membrana plasmática vai delimitar a célula. A membrana plasmática, vou falar bonito, tem uma propriedade chamada permeabilidade seletiva. Eduardo, meu Deus, o que significa isso? Ela vai, entre aspas, decidir o que entra, o que sai, o que passa direto e o que não passa direto pela membrana plasmática. Agora, nós vamos para a célula eucariótica vegetal. Percebam que quase todas as estruturas que estão na animal estão aqui na vegetal. Núcleo, olha o retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático liso. Vejam os ribossomos. Essa estrutura num rosinha é o complexo de Golgi, tá? Mais um nome para vocês se ligarem, que vocês vão vendo com a professora Marise e no futuro de vocês, tá? A célula animal também tem complexo de Golgi. Percebam essa organela. Organelas são essas estruturas que estão dentro da célula, tá? Mitocôndria, tá? A mitocôndria é uma das principais organelas das células, responsáveis pela produção de energia para a célula, tá? A energia que nós temos nas nossas células é culpa dessa aqui, tá? Da mitocôndria. Existem células que têm somente uma mitocôndria, como por exemplo a célula de um protozoário. Tá? O protozoário é unicelular e ele tem somente uma mitocôndria, mas nós temos várias mitocôndrias nas nossas células. Tá? Vamos voltar para a parte delimitadora da célula. Se vocês perceberem, a célula eucariótica vegetal tem a parte marrom,
que é a membrana plasmática, igual a célula eucariótica animal, e tem uma parte verde, que é a parede celular. A parede celular, ela é bem rígida, e por isso ela dá forma também à célula vegetal, tá? Essa é uma diferença fundamental em relação à célula animal. A célula animal não tem parede celular, a célula vegetal tem parede celular, tá? Célula bacteriana, a bactéria tem parede celular? Tem, mas a composição é diferente, e vocês vão ver isso com a Marise e ao longo dos anos, tá bom? Mais uma diferença. Se vocês perceberem, se a gente for comparar a célula eucariótica animal com a célula eucariótica vegetal, a gente vai observar que essa estrutura, essa organela em verde e essa organela em amarelo não estão presentes aqui na célula eucariótica animal, tá? Gente, não importa a cor aqui nesse momento, tá? Ao longo dos anos vocês vão vendo a respeito de cor, a respeito da função e da importância. Mas eu usei essas duas cores para representar organelas diferentes, que eu vou chamar de vacúolo e a principal organela da célula vegetal, tá? A mais falada, a mais famosa, o cloroplasto, tá? O vacúolo, qual é a função do vacúolo? Armazenar água e algumas substâncias, tá? Qual é a função do cloroplasto? O cloroplasto ele vai realizar a fotossíntese. Então, sexto ano, pensa comigo. A célula vegetal faz fotossíntese, não faz? Faz. A célula animal faz fotossíntese? Não, nós não fazemos fotossíntese. Então, nós temos cloroplastos? Não, não temos cloroplastos. Somente a célula eucariótica vegetal que tem cloroplasto, tá? Então, a principal diferença da animal para vegetal é a seguinte: a célula eucariótica vegetal tem parede celular, tem o cloroplasto, responsável pela fotossíntese, e tem o vacúolo, tá? Responsável pelo armazenamento de água e de substâncias. E para a gente finalizar, a célula eucariótica animal tem algumas estruturas que não estão presentes na célula eucariótica vegetal, tá? Como, por exemplo, os lisossomos e os centríolos, que são esses fios verdes que estão em pares. Os centríolos auxiliam na divisão celular, tá? A maior parte das células vegetais não possuem os centríolos, tá bom? Queridos, essa foi a nossa introdução bem inicial de célula, mostrando para vocês a compartimentalização das nossas células eucarióticas, tanto a animal quanto a vegetal, as principais diferenças. Espero que vocês tenham curtido. Esse modelo, esse protótipo de célula animal e célula vegetal estão aqui no laboratório do Colégio Pentágono. Fiquem à vontade, me procurem o Robson, o técnico do laboratório, caso vocês queiram conhecer de perto e presencialmente, pessoalmente, essas estruturas. Tá bom? Um grande beijo e cuidem-se!